quando eu comecei a pensar sobre o que eu dividiria com vocês aqui hoje, me veio ao coração uma clareza. Qual clareza? Uma clareza simples. É que aqui dentro do nosso coração, habita uma vítima. No nosso coração habita uma vítima. Ou seja, são pensamentos que culpabilizam outras pessoas, são noções, são entendimentos de que algumas pessoas estão contra a gente. Então eu comecei a perceber em mim e também nas pessoas que fazem parte do meu convívio, nas pessoas que eu escuto, e eu percebi que existe sim uma vítima dentro de cada um de nós. E o grande desafio é nós sondarmos e percebermos esse vitimismo que nos habita assim de maneira bastante sorrateira. E ao mesmo tempo, o nosso desafio não é apenas nós reconhecermos o nosso vitimismo, mas a partir disso, nós conseguimos organizar e colocar as coisas no lugar. E se você for sincero consigo mesmo, você vai perceber que às vezes você não verbalizou algumas coisas, mas você pensou. E obviamente que se você pensa, você já está cheio daquele raciocínio. E olha como é interessante isso. Hoje, a gente convive com uma sociedade completamente vitimizada. As pessoas estão a todo momento achando que são injustiçadas, achando que o universo está contra elas, ou a gente está aí culpando o governo, o preço da gasolina, não sei o que. Enfim, todas essas questões que obviamente influenciam o mundo da gente, mas influenciam a nossa realidade, mas também a gente precisa aprender de maneira saudável, colocar as coisas no lugar e entender que no final dessa rota, o mais importante é como a gente lida com a nossa história. Quais são os nossos posicionamentos, como a gente se posiciona diante de algumas questões. Então basicamente é isso. Então vamos lá. Tem um texto em João capítulo 5, que a Bíblia vai contar a história de um paralítico. E é interessante que Jesus aparece na história desse homem. E como alguns talvez já conhecem essa história, é um paralítico que está ali na beira de um tanque, e ele está ali na esperança de que de tempo em tempo um anjo descia, mexia com as águas daquele tanque, e o primeiro que fosse as águas era sarado das suas enfermidades. Só que é interessante nós olharmos para esse homem, para a postura que ele tem e percebermos algumas coisas. Jesus aparece na história desse homem, mais precisamente com uma pergunta. E é essa pergunta a resposta a essa pergunta, que vai fazer com que a gente perceba muita coisa. A pergunta que ele faz a esse paralítico é essa: você quer ser curado? Gente, essa é uma pergunta muito simples. Aliás, uma pergunta óbvia. Já pensou você ter um problema e eu perguntar para você quer resolver esse problema? E é aí, gente, que nós vamos perceber o quão preocupante é nós sermos movidos por um senso de vitimismo. E é aí que nós vamos perceber como uma vítima se comporta. E, gente, eu quero que você, enquanto ouça essa reflexão, não fique pensando, isso aqui é palavra para o fulano, palavra para o ciclano. Não, nós precisamos entender os nossos próprios movimentos. E, repare, a pergunta é essa: você quer ser curado? A resposta deveria ser imediata, de alguém que diz, eu quero ser curado. Só que o que a gente percebe é que quando esse homem que está enfrentando essa questão, ele recebe essa pergunta, ele conta toda uma história. Ele recheia essa resposta com argumentos, com situações que nada tem a ver com aquilo que foi perguntado. E é aí que nós vamos perceber como essa vítima que mora aqui dentro se comporta. Sabe como a vítima que mora aqui dentro se comporta? É que pessoas vitimizadas, ou pessoas que são movidas por essa vítima aqui, elas nunca conseguem perceber o seu problema imediato e principal. Elas não conseguem reconhecer isso. Muito pelo contrário, elas se utilizam de todos os outros argumentos
e utilizam eles como um escudo para não lidar com a questão principal. Qual é a questão principal desse homem? Ele não tem movimento, ele precisa se movimentar. E o que ele deveria dizer para Jesus? Ele deveria dizer: eu quero ser curado. Só que quando a gente é movido por um senso de vítima, de que nós estamos sendo injustiçados, a gente não consegue dar uma resposta simples e óbvia daquilo que é e que são as nossas dificuldades. Então ele deveria dizer: eu quero ser curado, ponto. Mas ele vai dizer: é que não tem ninguém por mim, é que não sei o que não fazem por mim, é que quando eu vou, outro vai antes de mim. Está entendendo? Então ele não sabe reconhecer a sua questão principal, a sua dificuldade principal, a sua dificuldade urgente, o seu problema urgente. E quer ver, gente, como a nossa sociedade está recheada de gente assim? Eu já vi pessoas, por exemplo, que não passaram em algum processo seletivo. Em vez de elas se voltarem para dentro delas e perceberem que faltou estudo, faltou preparo, faltou uma série de coisas, faltou organização, faltou gerir melhor a organização dos seus estudos, faltou muita coisa, não, elas preferem questionar o modelo seletivo, de que a prova não sei o que, tá entendendo? Então elas utilizam isso como um escudo para não revelar a sua dificuldade principal, tá entendendo isso? Então todas as vezes que você age assim, todas as vezes que você não reconhece o seu problema principal, a sua dificuldade principal, as suas questões, as suas deficiências, e você fica se utilizando da sua cor, da sua aparência, do lugar que você nasceu, da sua família que não é tão rica, do não sei o que, você vai se utilizando de todos esses estereótipos aí, para poder utilizar eles como um escudo, para você não lidar com as suas questões principais, você se transforma em um ser humano vitimizado. E gente vitimizada não sai do lugar. Ouça o que eu estou falando. Gente vitimizada passa a vida inteira achando elementos, achando argumentos, achando pessoas, achando governos, achando políticos, achando isso, achando aquilo, mas elas não desenvolvem e têm, eu diria assim, até medo de tratar as suas próprias questões. Então, irmão, a resposta que ele deveria dar para Jesus é essa: eu quero ser curado, ponto final. E essa é a primeira percepção. Gente vitimizada, a vítima que mora aqui dentro, ela sempre quer desviar o assunto, ela sempre quer desviar o problema, ou seja, ela cria outras coisas para não precisar enxergar e não precisar tratar aquilo que deveria ser principal. Tá entendendo? A segunda coisa que eu quero que você perceba, para você entender o quão perigoso é você alimentar essa vítima que anda dentro de você. Sabe qual é? Esse homem diz assim, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele diz assim: mas não tem nenhum homem. Sabe o que é isso, gente? Na verdade, ele estava ali com uma firme expectativa em cima de pessoas. Primeira coisa que ele falou: mas não tem ninguém por mim. Tá entendendo? Ou seja, ele firmou a vida dele em cima do esforço de outras pessoas. Você quer uma receita para se frustrar? Quer? Anota aí. Firme a sua vida em cima do potencial dos outros. Firme a sua vida em cima da capacidade dos outros. Sinceramente, você vai ser o primeiro a se frustrar. Você vai se frustrar de maneira... assim, você vai se frustrar demais, entendeu? Quando você fica esperando que o fulano vai fazer tal coisa, que o ciclano vai fazer tal coisa, que o teu parente não sei o que vai abrir uma porta para você, que aquela pessoa do seu trabalho, já que você talvez um dia fez alguma coisa por ela, ela vai fazer alguma coisa para você. Isso é viver de maneira vitimizada. Gente, você pode pegar até grava o que eu vou falar, você pode pegar até as pessoas mais próximas tuas, teu pai, tua mãe, teu tio, teus irmãos, e que talvez por dever ou por princípio deveriam te ajudar, mas deixa eu te falar um negócio, deixa eu te falar algo muito sério: eles não são obrigados a fazer isso. Então, entenda isso. Mas meu pai não me ajudou, mas minha mãe não me ajudou. Ok, isso é difícil, é complicado, é traumático, é complexo, mas eles deveriam estar fazendo alguma coisa, não estão fazendo, mas entenda isso: não existe uma obrigatoriedade em te ajudar. Então não fique alimentando essa vítima aqui, gente. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você nunca vai sair do lugar. Entenda isso. Quanta coisa você perdeu de viver, coisas que você perdeu de desenvolver, porque você ficou esperando do seu tio, do seu primo, do seu pai, do seu avô, da sua mãe, uma palavra de validação, uma palavra de confirmação, um incentivo, não sei. Pare com isso.
entenda que se você não fizer, ninguém vai fazer. E a terceira coisa que eu percebi e que eu entendi que é alimentar essa vítima que mora aqui dentro de mim, é que além de ele dizer assim, não tem nenhum homem que faça algo, ele vai dizer, mas sempre que alguém, o anjo vem e mexe com as águas, sempre que eu vou, chega alguém antes de mim. É esse pensamento, gente, é essa loucura que a gente vai alimentando, que tudo que a gente faz vai dar errado. Já percebeu isso? É muito comum você ver pessoas assim, mas tudo que eu faço dá errado. Quer saber uma coisa? Você já fez muita coisa que deu certo. Então essa ideia que você amplia de coisas que não deram certo na sua vida, isso é uma ideia assim, extremamente injusta com muita coisa que você viveu. É claro que existem coisas que não dão certo, é claro que existem processos que não dão certo, é claro que existem uma série de coisas que você desenvolve, faz, se esforça e não dá certo. Claro que tem, mas isso não é tudo. Então tire da cabeça essa ideia de que tudo que você faz deu errado, tudo que eu faço deu errado. Não é tudo. Senão você nem estava aqui nessa live. Tá entendendo? Não é tudo. Não é tudo. Não é. Tá entendendo? Teve muita coisa que deu certo na sua vida. Teve muita coisa que funcionou na sua vida. Então pare com essa loucura, de alimentar essa loucura. Mas tudo que eu faço dá errado. Mas tudo que eu faço não se desenvolve. Claro que se desenvolve. Olha para você. Olha o que você tem. Mas hoje eu estou passando por isso. Ok, amanhã você não vai passar mais. Daqui a meio ano você não passa mais. Daqui a 3 anos a coisa muda. Está entendendo isso? Então não caia nesse engodo de pegar coisas que não deram certo e potencializar elas e achar que elas são reflexo de tudo que você viveu até hoje. Não são. Então esse homem está vivendo debaixo dessa lógica. Ele acha que o problema dele é os outros que não ajudaram. Ele acha que o problema dele é que ele nunca consegue chegar antes. Ele acha que esse é o problema dele. Só que o que é interessante é que no meio dessa vitimização toda, Jesus vai dizer assim, se levanta. Se levanta. Se levanta. No meio dessa, tá todo mundo contra mim, eu estou sendo injustiçado, eu tenho uma dívida, as pessoas estão me devendo, as pessoas estão conspirando contra mim. Pare com isso. Eu me lembro de alguém que me disse uma vez assim, estão atirando pedras em mim. Ele disse, olha, eu acho que não. Acho que essas pedras são fruto da sua imaginação. Estão me perseguindo. Daí eu disse para a pessoa, não estão não. O que as pessoas estão fazendo, elas estão te avaliando. E avaliação não tem a ver com perseguição. É completamente normal que as pessoas nos avaliem e digam, eu acho que isso aí está errado, eu acho que isso aí não funciona, eu acho que não é assim que deveria fazer. Isso não é perseguir, isso é avaliar. As pessoas têm o direito de fazer isso. Só que quando nós somos vitimizados, a gente acha que até uma avaliação é gente nos perseguindo, tá entendendo? Não é assim que a vida funciona, gente. Então tenha cuidado para não alimentar isso. Achar que as pessoas estão te devendo, que o Brasil está te devendo, que a história está te devendo, que toda a sua família está te devendo. Não caia nesse conto. Você viver de maneira vitimizada. Então como eu silencio essa vítima que habita dentro de mim e que tenta plantar essa ideia de que o universo inteiro está conspirando contra mim? Me levantando, me posicionando. Entendendo que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Entendendo que se eu não correr atrás, ninguém vai correr. Entendendo que se eu não me desenvolver para tratar as minhas dificuldades, minhas deficiências, nem sempre os políticos, a religião vai conseguir criar coisas para facilitar a minha vida. Não é assim que funciona. Está entendendo? Mas eu convivo com pessoas que têm preconceito contra... Enfrente esses preconceitos. Enfrente com clareza, enfrente com hombridade. Está entendendo? Quer ver uma coisa? Todos nós aqui, do pessoal que está aqui nessa live, todos nós aqui, nós teríamos argumentos, motivos para ficar se vitimizando. Você teria os seus argumentos, os seus motivos, as suas experiências. Teriam pessoas que traíram você, que fizeram mal para você. Eu fui abusado sexualmente com 9 anos. Não está entendendo? Eu tenho muita coisa que aconteceu na minha vida, pessoas que me passaram para trás. Está entendendo? Então nós teríamos argumentos o suficiente para estarmos nos vitimizando. Acha que está todo mundo contra a gente. Mas sinceramente, isso não muda em nada a vida da gente. O que muda? O que muda? É nós atendermos a essa orientação que Jesus deu. Jesus disse, se levanta, pega a tua história, coloca nas costas e anda. É isso que eu quero que você faça. Se levante, pegue as suas deficiências, pegue as suas experiências, pegue as suas dificuldades com algumas questões, pegue a sua história, pegue seu sobrenome,
Pega a realidade que você nasceu, coloca aqui, ó, e vai e anda, vai construir a tua história. Só que enquanto você achar problema em tudo isso que você tem, todas as experiências que você passou, você vai ficar a vida inteira fabricando culpados, criando argumentos, tentando convencer as pessoas de facilitar coisas para você, porque você talvez não teve o que elas tiveram. Tá vendo? Aí você olha para alguém que está vivendo uma experiência e diz, no mínimo alguém ajudou ele, no mínimo alguém... Pare com isso. Você nunca vai a lugar nenhum com esse pensamento. Então, atenda à orientação de Jesus. Pega o teu leito, carrega ele e vai construir a tua história. Pega tudo que você viveu, pega as experiências que você teve. É isso que Jesus disse para esse homem. Olha o que ele disse. Levanta. Pega toda essa realidade, todas essas pessoas que poderiam ter feito e não fizeram, poderiam ter te ajudado e não te ajudaram. Coloca aqui, ó, e vai construir a tua história. Vai fazer isso. Entendeu? Basicamente é isso. Tá, gente? Deus abençoe. Eu quero orar por você. Quero de alguma forma poder abençoar o seu coração. E que esse texto possa mexer com você. Possa pegar algumas estruturas tuas e simplesmente quebrá-las. Pegar essa vítima que está aí, ó, e dizer, ó, chega, vai ocupar o teu lugar. Você pode ficar aqui, junto com essas experiências que eu tive, mas você não pode definir a minha história. Ó, pega todos os teus elementos, coloca aqui, ó, e vai andar, vai construir, vai fazer, vai botar cara, vai sofrer. É isso que Jesus está tentando dizer para você. Então não permita que o seu senso de vitimismo dê a última palavra na sua vida. Tá, gente? Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe a todos. Muita gente me mandou mensagem pedindo oração e agora eu quero orar por você.